Começamos! As mentiras que te contam sobre deixar atrasar para negociar depois. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas. Todos os dias eu tô aqui trazendo técnicas e estratégias para você que é assalariado, sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Hoje eu vou falar sobre muitas mentiras que provavelmente vocês já ouviram até aqui sobre deixar atrasar a conta. Uma das coisas que as pessoas menos querem é atrasar a conta para negociar depois. Só que muitas vezes, ou elas acham que essa é a única opção, a única forma de negociar, ou falaram isso para ela no banco ou na internet, em qualquer lugar, e ela nem tenta outra coisa, porque ela acha que isso aí é o único caminho e ela não quer isso, ou pior, a pessoa que faz isso, que é deixar o nome sujar, sem saber das consequências e dos riscos que ela pode estar correndo ao fazer isso, tá? Então esse é o nosso tema de hoje. Eu vou falar para quem cogitou deixar o nome sujar e simplesmente seja o que Deus quiser, vou falar para quem tem medo disso, vou falar para quem já está com restrição e não está fazendo nada, tá bom? Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Hoje eu não esqueci de pegar minha água. Senão eu fico sem voz durante a aula. Vamos lá. O que a gente tem que entender aqui no começo, né? Quando eu falo, sobre mentiras que te contam sobre deixar atrasar para negociar, eu não quero ser mais uma pessoa a vir aqui na internet e dizer para você o que eu acho. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu não vou dar a minha opinião, eu não vou dar a minha visão, eu não vou dizer o que eu acho, eu não vou dizer para você que na média eu não vou falar sobre isso para você. Eu vou falar sobre o que está escrito nos documentos que você assinou, eu vou falar sobre as regras do sistema financeiro, citando exatamente qual é a regra e qual é o primeiro ensinamento que precisa estar claro aqui para você. É muito provável que até hoje na tua vida, com os seus tantos anos, independente de quantos sejam, você tomou decisões financeiras, você assinou documentos, você fez uma série de coisas baseando as suas decisões pelo que você achava, pelo que você ouviu falar, ou muito pior, pelo que o gerente te falou. E você não fez isso porque você fez de propósito, você fez porque você achou que você estava acertando. Por quê? Eu trabalhei no banco durante 8 anos. Entrei no banco com 19 anos de idade, saí aos 27. Então, eu fiquei 8 anos dentro do banco. Eu era gerente de banco. Os meus clientes me chamavam para dentro da casa deles. Os meus clientes confiavam em mim e eu tenho muita alegria nisso. Só que o que eu falava muitas vezes era lei para o meu cliente. Ele não ia lá investigar todas as coisas do mundo. Ele confiava na minha palavra. Só que quando você está num problema financeiro, e você quer resolver um problema com aquela outra parte, você quer reduzir o juros, você quer renegociar uma dívida, não dá para você se basear só pelo que te falam. Por quê? O que te falam é a verdade? Eu costumo dizer que liberdade é você saber a verdade e você poder usufruir da verdade. Então eu preciso fazer esse começo aqui dizendo que eu não sou mais uma pessoa da internet que vai falar aqui para você com base no que eu acho. Eu vou falar para você com base em regra, com base no que funciona, com base no que dá certo. E por que isso é importante? Por que é importante você ouvir o que eu vou falar aqui sobre deixar atrasar para negociar? Presta atenção comigo aqui. Só existem 2 tipos de pessoa quando a gente fala problema financeiro, caos financeiro. Existem o grupo 1, que está com tudo em dia, e o grupo 2, que já deixou atrasar. Ambos estão em sofrimento. Ambos estão com dificuldade. Ambos não sabem o que fazer. Por isso que vocês estão aqui, né? Porque vocês vieram aqui ouvir uma pessoa que fala sobre sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Por isso que vocês vão se inscrever na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Só que essas 2 pessoas aqui nessa aula vão ouvir as mesmas coisas. Porque a pessoa que está com tudo em dia, ela está com tudo em dia exatamente porque ela não quer lidar com o nome sujo. Porque ela não quer isso. E a pessoa que já está em atraso, meio que talvez não saiba dos perigos que ela está correndo. Então, não importa em qual grupo você esteja. Se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, independente de você estar com o nome sujo ou estar com o nome limpo, uma das decisões iniciais que precisam ser tomadas é: eu quero saber o que eu assinei. Eu quero entender do meu caso. São 3 pilares para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Clareza, preparação e negociação. Clareza do seu caso,
preparação para entender o que você assinou, quais são as regras desse sistema financeiro, para só depois de fato ir para uma negociação. Então, enquanto você não separar o que é diz que me diz, o que é senso comum e o que é regra, você fica numa confusão. E aqui a gente vai começar a fundamentar isso com vocês. Quando eu comecei a fazer as aulas aqui de preparação, eu falei bastante do registrato, da importância de você ter, e ontem eu fiz uma aula específica onde eu falei da separação de dívida, que cada dívida tem um tipo e cada tipo de dívida tem uma consequência. Só que muitas vezes, por eu ensinar isso, né, fica aquela coisa assim, né, parece que é óbvio, né? Nossa, será que todo mundo não sabe? Então pode ser que eu vou falar alguma coisa aqui para você que você já saiba, mas que não é óbvio para todo mundo, tá? Quando eu falo de separação de dívida, eu falo assim, ó, quando você tem uma dívida de casa, se você atrasar 3 parcelas da sua casa, a sua casa vai para leilão. Ou seja, você pode perder a sua casa, porque você deu a casa como garantia. Você falou assim para o banco: oi, banco, me empresta aqui o dinheiro para comprar essa casa e se eu não pagar, banco, pode tomar a casa de mim. Isso é o que a DAGL acha que é? Não. Isso está no seu contrato. Contrato do financiamento da sua casa, que talvez você nem tenha mais uma cópia dele. Quando você compra um carro, a mesma coisa. Atrasou 2, 3 parcelas, às vezes só 2 é o suficiente, automaticamente o banco entra com busca e apreensão do veículo. Ele vai lá no Detran e fala: pega esse carro. E aí, quando você para numa blitz, o carro é apreendido. E aí o carro é vendido pelo valor que ele é vendido ali, e muitas vezes você perde o carro e ainda fica devendo. Quando você tem um consignado em folha, não tem como tirar o consignado da folha. Então, o consignado é debitado na folha. Então, debita direto ali do teu salário, antes mesmo de você receber. Beleza. Quando você tem um cartão consignado, mesma coisa. Então, essas dívidas que eu falei aqui, elas têm... Normalmente, as pessoas sabem o que acontece se elas atrasarem. Só que esses dias, aconteceu de uma aluna me mandar a seguinte mensagem. Ela tinha acabado de se inscrever no método Mais Dinheiro Zero Dívida. E isso é muito comum acontecer aqui comigo. Muito comum. A pessoa começa a me acompanhar nas redes sociais, inclusive é a razão pela qual eu estou fazendo essa aula. E ela entrou no meu método e para mim, né, eu, educadora financeira, vivo nesse mundo aqui de finanças, falei, gente, eu acho que todo mundo sabe, né, que quando atrasa a casa, vai ser leiloada a casa. Então, eu achei totalmente errado, não é todo mundo que sabe. E aí a minha aluna escreveu na maior da naturalidade do mundo assim: ô prof, primeiro dia dela no curso, eu tô 8 meses com a minha casa atrasada. Hoje o oficial de justiça veio aqui e eu tô desesperada. Como é que eu faço para negociar? Aí eu quase infarto do outro lado da cadeira e eu falo, não faz, procura um advogado. Não tem o que fazer, você já tá com a execução judicial na sua mão. Agora um advogado vai ter que te defender para você não perder sua casa e você vai ter que gastar uma boa grana para tentar se justificar por que a senhorita ficou 8 meses sem negociar, sem pedir para parcelar, sem mostrar o que estava acontecendo com você. Então, eu sinto muito, mas quando a pessoa já é executada na justiça, ou seja, chega o oficial de justiça na casa dela, é só o advogado mesmo para resolver. Então, qual é a razão da DAGL fazer essa live? É assustar você? Não. É porque essa pessoa, que inclusive quando isso começou a acontecer muito mais frequente do que acontecia há 2 anos atrás, eu comecei a falar mais disso nas minhas redes sociais. E inclusive até mesmo ser criticada muitas vezes por fazer um certo terrorismo, né, em cima de execução judicial. Mas, peraí, essa pessoa, ela tem uma responsabilidade civil. O que é isso? É quando você, dono do seu CPF, você sabe que se você matar alguém, você vai preso. Isso você sabe, né? Tá lá no Código do Crime. Quem mata vai preso, se a pessoa for presa, né? Se conseguir prender a pessoa, ela vai ser presa, vai ser condenada ali, julgada. Tem toda lá o Código Civil, o Código Criminal. Agora, quando a pessoa assina um contrato de dívida, independente do tipo, independente de ser um cartãozinho de crédito, independente de ser o IPVA do seu carro, você tem uma responsabilidade civil em cima daquilo. Então, a atitude de não pagar e não fazer nada, ou seja, do dia que você não paga até o dia que você tem uma consequência, tem um espaço de tempo. A atitude de não pagar uma dívida e não fazer nada tem um nome, e o nome disso é calote. Então,
Ao dizer para você que eu não ia trazer a minha opinião e que eu ia dar nome aos bois para você, é que no Código Civil, uma pessoa que não paga a tua conta que deve e não faz nada, o nome disso é calote. E eu não tô aqui para ensinar você a dar calote. Então, quando eu venho aqui e me apresento como uma pessoa que é especialista em ataque às dívidas, é que eu não venho aqui dizer para você que eu tenho uma dica para te dar. Para de pagar suas dívidas que tá rolando um feirão limpa-nome, daqui 6 meses o banco vai te procurar para negociar. Isso é verdade em alguns casos, numa dívida de 2.000? É verdade. Realmente o banco vai te procurar para negociar em algum momento. Vai te ligar loucamente. Mas você sabe o nome dessa atitude de não pagar e não fazer nada? Você sabe qual é a consequência? Então, uma coisa é uma pessoa que tá devendo R$500 e beleza, não vai pagar. Uma pessoa caloteira. Eu não tô falando com essas pessoas aqui. Então, se você é caloteiro, eu já quero dizer pra você, meu conteúdo não vai te ajudar. Porque eu não tô aqui pra te ensinar a dar o calote e negociar depois. A esconder o seu carro na garagem do vizinho pro oficial de justiça não pegar, enquanto você não paga seu carro. Enquanto você paga uma assessoria jurídica que manda você esconder o seu carro pro banco não pegar, como muitas fazem por aí. Olha o cúmulo do absurdo. Porque no Brasil é assim. Então, quando a gente decide vir falar as coisas para as pessoas com base no que está escrito, com base no que você assinou. Porque no Brasil, não sei o que lá, não quero saber do Brasil, quero saber do que está lá, você mora aqui no Brasil, você tem que respeitar as regras daqui. E você sabe que a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? A corda não estoura pro lado mais forte. Então, por que eu falo isso e eu não quero te assustar. Eu quero te dizer o seguinte... A mesma pessoa que do dia que atrasou uma dívida, seja ela de cartão de crédito ou da sua casa, até ela ter uma consequência, essa pessoa durante esse período, no caso dessa minha aluna que ingressou no meu curso e agora está resolvendo o problema dela, ela passou 8 meses em silêncio. Ela passou 8 meses procrastinando. E o pior disso, ela não fez isso porque ela é uma filha da puta. Ela não fez isso porque ela é uma caloteira. Ela fez isso porque ela não sabia fazer diferente. Ela fez isso porque ela estava desesperada tentando arrumar dinheiro, muito provavelmente. Ela fez isso porque, muito provavelmente, ela passou por alguma circunstância na vida dela. Ela fez isso porque ela não sabia fazer do jeito certo. Ela só sabia fazer do jeito errado, que era ou ir pegar mais empréstimo, só que aí ela já não tinha mais crédito porque o nome dela estava sujo. Ou fazer hora extra, trabalhar 3 turnos, deixar os filhos com os outros, enquanto vai desesperadamente atrás de dinheiro, cortar mercado, ter discórdia dentro de casa. Já estamos 3 meses com a casa atrasada, cadê o dinheiro? Briga entre marido e mulher. Vai trabalhar com olheira até embaixo, porque não dorme à noite. Então, quando eu trago um exemplo para você, é porque do dia que você decide, né, ou não consegue pagar uma conta, até o dia que você sofre um BO, um problema por conta disso, tem muito sofrimento aqui no meio do campo. Sofrimento, risco. Então, eu não vou ser desonesta com você e dizer que eu, da GL, em algum momento lá no passado, não cheguei a falar aqui na internet, não tem dinheiro, não paga. Não paga, vai ter que negociar. Só que eu tenho certeza que nunca saiu da minha boca a frase, não paga e fique esperando o banco te ligar. Isso eu tenho certeza que não saiu. Porque por ter trabalhado no banco, eu sei como é visto um cliente que não manda negociação, que não vai atrás do jeito certo, não indo falar com o gerente, do jeito certo, já vou chegar aí. E como é visto um cliente que não faz nada, que simplesmente fica esperando o banco cobrar. Então, falar desse tema aqui é falar de fatos com vocês. Então, vou trazer um outro fato para você. Então, completando aqui minha primeira ideia. Eu gosto muito de desenhar uma linha do tempo, assim, né? Imagina que eu tô fazendo uma linha reta aqui. Quando você faz uma linha reta, o dia que você tá pagando em dia, você tá pagando em dia, você tá pagando em dia, você tá tentando negociar, e você tá mantendo em dia, você tá se matando pra manter em dia. Esse também não é o jeito certo. Eu já fiz algumas outras aulas falando sobre isso, mas eu já vou voltar para cá. Se eu tô com dificuldade de pagar, eu tô falando com o gerente e não tá funcionando, tem que ter uma outra porta. Ontem eu falava sobre isso. A porta 1 é você ir falar com o gerente e não resolver nada.
A porta 2 é você não fazer nada e só você que se ferra, porque a culpa é sua. A porta 3 é clareza, preparação e negociação. É técnica e estratégia para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Eu sou a pessoa da terceira porta, que vai falar para você, ó, do dia que você tem um problema financeiro até o dia que você vai resolver ele, não existe um espaço vazio. Existe uma série de passos, coisas que precisam ser feitas para que você consiga, primeiro, se posicionar como uma pessoa que tem boa fé, que não quer dar o calote, e para que você tenha paz de saber que você não está fazendo nada errado, que você está fazendo uma coisa honesta, que você está falando a verdade. Que você está falando a verdade. Se de fato você não for um caloteiro, é o que eu falo, que se você for caloteiro, quer um esqueminha para não pagar suas contas, minha live não vai te ajudar. Quando você entende isso, você já começa a enxergar um outro lugar. Eu sempre falo, além do horizonte existe um lugar onde é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Então, o primeiro raciocínio que eu quero fechar aqui com vocês, e eu tô falando um pouco devagar aqui, sendo um pouco mais repetitiva, para que vocês gravem aqui exatamente a primeira coisa que eu tô falando do dia que você entende que você está com dificuldade para manter as suas contas em dia, que você está sofrendo muito, que você está sacrificando sua família, que você está doente, com depressão, ansiedade, como escreveram aqui, até o dia que seu problema vai ser resolvido, não existe um espaço vazio de dar calote, de não fazer nada. Existe técnica e estratégia que você vai começar a aprender aqui comigo agora. É por isso que eu estou te chamando para participar da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Porque esse buraco de não fazer nada, a única pessoa prejudicada é você. Então, essa coisa de deixa de pagar ou não faz nada porque só tem como negociar, ficar com o nome sujo, eu acho que é uma das piores máximas que foi difundida na internet. A primeira pelo sistema financeiro, né? Não tem como fazer, banco só negocia com quem está em atraso, não tem como reduzir o juro. Essa aqui é a responsabilidade do sistema financeiro, dos gerentes de banco, das centrais de cobrança, essa aqui eu posso jogar a responsabilidade neles tranquilo. E a outra parte que deixa de pagar e negocia depois, a responsabilidade posso colocar até nos meus ombros também, é da educação financeira, que fala assim, não paga. E muitas vezes a gente fala isso para uma massa que a gente não sabe o que a pessoa está vivendo do outro lado. Então, eu sou muito correta aqui para falar, eu acho errado falar para uma pessoa não pagar. Eu acho errado. Por quê? Não pode só não pagar, tem que fazer o resto também. O que vai fazer depois que não paga? Então, é por isso que eu falei, eu estou me pautando em fatos, são 2 fatos aqui. Entendendo isso, a gente vai para o segundo fato, tá? A gente vai para o segundo fato, eu estou indo por fatos aqui. Quando você é cliente bancário, ainda mais agora com a tal da Lei de Proteção de Dados que surgiu há um tempo atrás. Quando você é cliente bancário, todas as vezes que você liga para o banco, o que você tem que fazer? Você liga para o banco, 4004... 47022, não lembro o número do 4700, enfim, 4004, taranana. Olá, seja muito bem-vindo ao atendimento do Santander. Digite o seu CPF. Automaticamente abre a tua ficha dentro do banco. Automaticamente, você digitou seu CPF, digitou a sua senha, você abre ali. Joana ligou no banco, dia 25 às 8 horas. Joana ligou no banco. Anota essa frase. Joana ligou. Joana ligou. Só que quando a Joana liga no 4004, nem sempre aquilo que Joana ligou e falou vai estar escrito. Às vezes está a ligação gravada, porque Joana liga várias vezes, Joana liga para perguntar da fatura, Joana liga para perguntar que dia que chega o boleto, Joana liga para alterar o telefone, Joana ligou no banco muitas vezes, então não vai ter ali todo o histórico minuciosamente, mas todas as ligações de Joana ficam gravadas. E tudo que tem no histórico de Joana fica gravado. Quando Joana liga para o banco, quando Joana registra um atendimento. Fatos. Lembra que eu falei que nossa conversa aqui hoje é com base em fatos. E quando Joana não paga o banco e Joana some no mundo? Vira o celular de cabeça para baixo. Quero nem ver, é o banco me cobrando. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Eu já fiz. Porque eu já fui endividada. Vocês vão conhecer a minha história. Qual é a mensagem que Joana tá dizendo quando Joana faz isso? Joana tá dizendo assim, tô devendo, foda-se, não vou pagar. E isso também fica registrado no histórico de Joana. Infinitas tentativas de contato.
E aí eu vou puxar a ficha da Joana. Joana, CPF 12345, não pagou o banco. 30 tentativas de contato diárias. Joana não atendeu nenhuma. Joana está devendo 20 mil reais para o banco. Juiz, executa essa dívida. Joana não quer pagar o compromisso que fez. E Joana se comprometeu com isso em contrato. E o contrato tem força de execução. E aí, Joana? E agora, Joana? Tem aquele poema, né? E agora, José? E agora, Joana? É verdade que você é uma caloteira? É verdade que você não pagou o banco? É verdade que você está fugindo de pagar as suas dívidas? Eu creio que não, Joana. Pode ser que José é caloteiro, mas normalmente a Joana me acompanha aqui e Joana não quer fazer isso. Joana só não tem como pagar. Joana não sabe negociar. Joana não sabe o que fazer. Joana tá perdendo noite de sono. Então, isso aqui é fato. Isso aqui é fato. Isso aqui não é historinha. Isso aqui não é live pra você apertar a curtida, coração e dizer que a minha live é boa. Isso aqui são fatos. E aí, quando você começa a entender isso, eu falo assim, poxa, Dagi, então tô ferrado, né? Não tenho o que fazer. E eu tô trazendo os fatos pra vocês exatamente para que vocês olhem a outra porta. Porque muito provavelmente até aqui vocês só olham essas duas opções. Não tenho o que fazer, não vou pagar. E aí, quando eu falo que o que acontece entre o momento que você identificou do problema até a resolução do problema é a parte mais importante do que a resolução do problema, porque sem esse espaço de atitudes e coisas estratégicas, técnicas que precisam ser feitas, quem se ferra é você. É só você. Eu nunca vou ver assim, banco se lasca por cobrar cliente. Você não vai achar. Eu vou um pouquinho mais embaixo agora com vocês. Vou um pouquinho mais embaixo. Eu imagino que em algum momento da vida de vocês, independente da circunstância, alguém já foi extremamente grosso com vocês na hora de falar de dívida. Seja porque você atrasou um dia a fatura, seja porque você atrasou seu carro, ou pelo telefone, ou pessoalmente. Isso acontece mais pessoalmente do que por telefone, porque a agência não é gravada, a conversa com o gerente não é gravada. Por telefone é. A ligação de cobrança nem sempre é gravada. Mas eu tenho, assim, uma absoluta certeza que pelo menos metade das pessoas que estão aqui já passaram por uma cobrança vexatória. Quem já foi cobrado de um jeito que ficou constrangido, ligaram para parente, ligaram no seu serviço, falaram com o seu primo, com o seu marido, com o seu tio, com o seu pai, coloca eu nos comentários, para vocês verem que muito provavelmente aqui, pelo menos metade das pessoas que estão ao vivo aqui comigo já passaram por isso. Código de Defesa do Consumidor, artigo 71. Cobrança vexatória é crime. Existe uma diferença de ilegalidade e crime. É crime da cadeia. 3 meses de detenção. Agora, como é que eu vou provar que teve uma cobrança vexatória? Normalmente a cobrança vexatória é feita nas escuras. É feita atrás dos panos. Cobrança vexatória não é feita por escrito. Cobrança vexatória não é feita em ligação gravada. Cobrança vexatória é no tete a tete. Hoje, a minha aluna está registrando uma denúncia contra a atendente do banco de cobrança vexatória, em nome da atendente. Sinto muito por essa pessoa que vai tomar uma boa de uma advertência lá no emprego dela. Sinto muito, mas ela vai tomar, porque ela foi extremamente grosseira com a minha aluna e eu não permito isso aqui. Eu falo pro meu aluno, vai lá, eu te dou todo o apoio, porque isso é cobrança vexatória. Quero nome, matrícula, data. Você vai denunciar ela com base no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Não vai dar em nada. Falei pra ela, não vai dar em nada. Ela não vai ser presa, o banco não vai ser advertido, porque essa é a realidade de quem tá com problema financeiro. Mas você não vai mais aguentar isso calado. E na hora que aconteceu, por falta de força mesmo, ela não conseguiu fazer o que eu ensino. Que é falar assim, epa, peraí, ô Mariazinha, isso aí que você tá fazendo comigo é cobrança vexatória. Eu vou te denunciar, eu vou registrar um boletim de ocorrência contra você e eu vou ir lá no Procon denunciar você pro teu banco, você vai perder teu emprego. Você tem certeza que você quer continuar falando assim comigo ou você quer falar educadamente? Porque isso aí que você tá fazendo comigo eu não vou aceitar, não. Não sou bandida, não sou vagabunda. A minha aluna não conseguiu fazer isso, porque fazer isso aqui exige uma força aqui dentro, ó, muito grande. Porque a conversa não precisa ir para esse ponto. Eu sempre falo, não precisa de barraco para negociar dívida, não precisa de falta de educação, não precisa ser grosseiro com ninguém.
Esse dia um aluno meu tava bravo, eu falei com ele assim, falei, ei, ó, calma, por quê? Eu não ensino vocês serem assim nem aqui e nem em lugar nenhum. Educado, educação, vamos falar com educação. Então, é muito fácil eu chegar aqui e falar pra você, não paga não suas contas, inclusive, ó, tá tendo feirão do Serasa, olha lá, funciona, não paga suas contas. E aí? E o que você vai viver desse momento até o momento que você vai negociar suas dívidas? Então, pô, é uma loucura a gente ficar nessa ideia. Só que aí, como eu falei, hoje é pra eu falar sobre mentiras, né? Então, uma das mentiras é, você não precisa aceitar qualquer forma de tratamento. E você que nem precisa sequer falar com as pessoas por telefone, com todo mundo que te liga, né? Com todo mundo não precisa, mas tem que atender. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor fala? Que quando uma pessoa está com débito, ela pode apontar ali um horário que ela pode receber a ligação. É uma das coisas, tá? Que pode ser feitas, mas o foco aqui não é esse. O foco é você entender que entre você, vou repetir, entre você ter problema financeiro e resolver, não existe um vazio de não fazer nada. Seja não fazer nada não pagando, ou seja não fazer nada tentando negociar. Isso está errado. Isso não funciona. Vai fazer com que você continue com o problema. Agora, uma vez que eu entendo isso, o que levanta de dúvida normalmente, né? Tá, mas eu faço o quê então? Eu faço o quê então? Como é que eu negocio? É como eu falei. Clareza, preparação e negociação é o que precisa para negociar. Eu bato muito essa tecla. Sem essa clareza que eu tô falando aqui, trazendo aqui para vocês, e sem preparação, você nada e morre na praia. Você vai direto negociar. Não funciona. Você pega arroz. Como é que faz arroz? Arroz você põe o óleo ou manteiga ou qualquer coisa ali para dourar o alho. Você põe o arroz, ou se você não vai pôr alho, põe o arroz e depois põe a água. Tenta fazer o arroz ao contrário, para você ver a papa que vai ficar. Negociação é a mesma coisa. Não tem como você querer negociar sem ter clareza dos seus direitos, sem ter preparação, sem ter clareza do seu caso e preparação para negociar. E aí, quando eu vou para outra mentira, porque é 8 ou 80, não paga e negocia depois, tá errado. A outra mentira é, se você não pagar, o banco vai te executar. Também é mentira. Por quê? Quem são as pessoas executadas? As pessoas executadas são as pessoas que, depois de fazer as devidas cobranças, o banco e essa pessoa não chegaram em nenhum acordo, o banco vai lá para o juiz dizer para o juiz, cobra essa abençoada aqui porque ela não me paga. E o banco não é trouxa de ir lá na justiça sem reunir trocentas provas que tentou negociar com você. E aí você, desculpa a minha sinceridade, é trouxa de ficar 6 meses em silêncio. E aí você é executado e não tem uma bênção de uma prova a seu favor, de que você tentou negociar, de que você tentou fazer o que precisava ser feito. Porque não te ensinaram a fazer isso. É o que eu tô dizendo aqui pra você, que isso é importante. Por quê? O banco não sai executando todo mundo com 15 dias, isso é verdade. Mas decorreu um determinado tempo, e algumas cooperativas, principalmente financeiras menores, cobram as dívidas em vias judiciais com 3 meses, com 4 meses. Por quê? Eles têm o direito de executar no primeiro dia de atraso, se eles quiserem. Primeiro dia é exagero, né? Vamos colocar ali os 5 dias. Mas eles têm direito de executar, eles têm o documento. Só que se o banco sair executando todo mundo que atrasa a dívida com 15 dias, tá lascado. E aí, se eu começo a entender, se o banco tem direito de ir na justiça, eu tenho direito de pedir uma negociação? Tem. Então, peraí, então o banco não executa todo mundo, o banco executa com uma série de provas e o banco vai atrás porque ele quer receber, ele precisa receber, ele te emprestou o dinheiro e ele executa as dívidas de cartão de crédito, limite, empréstimo, bem como executa financiamento de carro em atraso, financiamento de casa em atraso. A prefeitura penhora imóvel com IPTU em atraso, faz isso. O IPVA que você não paga vai para protesto, seu nome fica protestado no cartório. Então, todas as dívidas têm uma consequência. E aí você começa a entender que, peraí, então não preciso deixar atrasar, então, eu posso negociar. E se eu tiver em atraso, eu posso negociar. É essa porta que eu tô mostrando para vocês. Só que tem mais mentira. Não acabou ainda não, tá? Qual que são as outras mentiras? Que aí eu posso dizer que não são mentiras deslavadas, né? A mentira outra é... então tem que entrar na justiça. Só resolve entrando na justiça. Quando alguém fala isso pra você, a pessoa, independente de quem seja, se for um advogado, se for qualquer pessoa, essa pessoa está dizendo pra você
que a única forma de resolver um conflito de consumidor de Código Civil é entrando na justiça. Aí você, por nem saber direito o que é o Código de Defesa do Consumidor, por nem saber direito os seus direitos, você acredita nessa pessoa que fala isso. Por que será que essa pessoa está falando isso? Qual é o interesse que ela tem ao te falar isso? Que é só entrando na justiça. Qual será que é o interesse que ela tem ao te falar isso? Ganhar honorário? Fechar um contrato com você? Não sei, não cabe a mim julgar. Só que a Código de Defesa do Consumidor sempre existiu e para ganhar um reforço maior, o Código de Defesa do Consumidor, a parte de dívida, foi atualizada 1 ano e meio atrás. E tá escrito lá, não precisem confiar em mim. Eu não quero essa live aqui, eu não quero que vocês confiem na DGL. Eu quero que vocês vão atrás da informação. Código de Defesa do Consumidor. Questão de endividamento. Compete facultativamente e concomitantemente, ou seja, junto aos órgãos de defesa do consumidor, a fase conciliatória da resolução de dívida. Tá lá, pode pesquisar. Não precisa acreditar em mim, não. Então, se uma pessoa que se diz entendida das leis, diz pra você que seu problema, ó, não adianta não esse negócio de querer negociar, isso aí só resolve entrando na justiça. Essa pessoa tá pegando tô com dó de rasgar meu trem, que eu vou rasgar só um pedacinho. Essa pessoa tá pegando a lei e fazendo assim, ó. Rasgando a lei. Tô aqui com casa de uma aluna minha pra olhar. Tá fazendo assim com a lei, ó. Só tem como entrar na justiça. Tá fazendo isso aqui com a lei. Por que aí vocês vão me perguntar, Dagi, e por que você tá aqui na internet, então? Você também tem algum interesse? É óbvio. Eu tenho uma escola de educação financeira. Teve um dia na minha vida que de tanto eu me ferrar, queria falar outro palavrão, que de tanto eu me ferrar, eu decidi sair do banco, pedir demissão do banco. Final de 2016, comecinho de 2017, ali, dia 12 de dezembro de 2016, eu paguei minha última dívida, tirei férias, voltei e pedi demissão do banco. E quando eu saí do banco, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu só queria poder gritar tudo que eu não podia gritar trabalhando para eles, porque eu devia para eles, eu precisava pagar eles antes de abrir minha boca. Tinha muita gente que me perguntava, por que você já não começa a trabalhar com educação financeira antes de sair do banco? Porque eu falei, porque quando eu sair eu vou falar o que eu tenho que falar. E estando aqui dentro eu não posso falar. Então, assim, eu decidi ensinar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Então, você acabou de chegar aqui, você deve estar pensando assim, ela vai fazer esse evento para depois vender um curso. Já vou deixar você tranquilo. Eu tenho um método, chama Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu vou abrir as inscrições dia 3 de abril e eu não tenho nada para esconder com relação a isso. Sabe por quê? Eu faço conteúdo gratuito todo santo dia. Quanto que você está pagando para assistir essa aula aqui agora? R$0. O método Mais Dinheiro Zero Dívida é para quem quer ir mais rápido e com ajuda. Para quem, como minha aluna aqui, ó, tá com BO e eu tô ajudando ela a resolver. Porque é um BO mesmo. Problemão, grandão. Então, assim, é para quem quer ir mais rápido. Então, você começar a entender que as coisas são preto no branco, eu não tô aqui na internet porque eu sou boazinha. Eu tô aqui na internet porque eu tenho como missão da minha empresa ajudar o maior número de famílias a saírem do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Eu não tô aqui dizendo que advogado é ruim. Eu não tô aqui dizendo que só que existem advogados e advogados. Eu tenho hoje uma pessoa que assim, eu admiro imensamente, que é uma advogada, que a gente trabalha muito junta. Porque ela fala, Dagi, ação boa é ação que não existe. Quando a gente não precisa entrar. Quando a gente não precisa embargar uma execução. Quando a gente consegue resolver. Isso é uma boa ação. E existem situações que sim, precisam da intervenção de um advogado. Então, qual é a mentira envolvida aqui? Só resolve entrando na justiça. Mentira! Tá lá na lei. Não precisa acreditar em mim. Coloca Código de Defesa do Consumidor. Lei do superendividamento. E aí vai falar, então tá, então se tem a lei eu preciso entrar na justiça? Não, porque tá escrito lá que é competência. Tudo bem que é concorrente facultativamente, quer dizer, ao mesmo tempo e de forma opcional. Os órgãos de defesa do consumidor. Cara, aqui eu tenho mais de 3 mil alunos, todos eles saindo do caos financeiro e fazendo salário sobrar sem precisar entrar na justiça. Só que, é o que eu falo, quando você começa a ligar a anteninha do... Opa, peraí, por que essa pessoa... Você começa a fazer perguntas, você começa a pensar fora da caixa. Porque por que uma pessoa que estudou direito tá falando pra mim que eu tenho que entrar na justiça? Por que, carambas, uma assessoria de financiamento
diz que vai entrar com uma revisional de carro para reduzir o juro do seu carro e fala para você que você vai pagar um boleto para ele e ela não conta para você que você vai suspender o pagamento do seu carro e depois você vai ter que esconder o seu carro na garagem do vizinho para o oficial de justiça não pegar. Muitas vezes, e existem assessorias e assessorias, eu não quero ser injusta aqui com as assessorias, mas normalmente na hora de vender o serviço para o cliente, não fala para o cliente que ele vai ficar inadimplente, não fala para o cliente que ele vai correr risco de ter busca e apreensão, só faz o cliente a promessa milagrosa de reduzir a dívida pela metade. E aí, muitas vezes tem empresas que são golpes, que as pessoas caem em golpes, tem empresas que até realmente conseguem alguma coisa, mas caramba, é o que eu falo sempre para as pessoas. Eu da GL falo, sou contra até o final da vida a revisional de carro. Porque eu falo, cara, você tem um carro ali, você financiou o carro, você concordou com a taxa, cara, vende o carro e compra um carro mais com uma taxa de juros melhor. Você que errou, você que não olhou a taxa de juros. Ninguém enfiou uma arma na sua cabeça na hora de você financiar seu carro. Você estava todo empolgadinho lá na garagem, na concessionária, para financiar seu carro. Você nem olhou o contrato, você nem olhou que enfiaram um seguro prestamista lá. A mesma coisa para casa. Ninguém enfiou uma arma na tua cabeça. Tudo você fez com a tua responsabilidade. Ressalvado aqui as senhorinhas e pessoas que caem em golpes. Aí elas caíram em estelionato. Beleza, aí é crime. Aí tem que ir na polícia, fazer BO e entrar na justiça para tentar achar o estelionatário. Mas quando eu falo de... Pô, beleza. Aí você vai nessa promessa milagrosa de resolver o seu carro. De fazer através de uma revisional. Então eu não tô aqui para falar mal. Tô aqui para falar para você o que é de fato. Hoje, quando você vai olhar a taxa de um carro, sempre que um aluno fala para mim, a taxa do meu carro é abusiva, eu falo, opa, me dá aqui, deixa eu ver. Eu vou lá no Banco Central, puxo as taxas médias, falo, não é abusiva, meu amor. Taxa abusiva é uma vez e meio mais do que a média. A sua taxa não tá abusiva, ela tá cara. Cara e abusiva são duas coisas totalmente diferentes. Taxa cara, o banco tem o direito de cobrar caro. Assim como eu posso cobrar 12 mil reais para atender você e o meu vizinho pode te cobrar 100. É caro, barato, depende. Agora, abusivo? Qual que é o conceito de taxa abusiva? Qual que é a tese de entendimento de taxa abusiva? Isso é conhecimento. Então, muitas vezes, você está procurando uma fórmula mágica para resolver seus problemas financeiros e eu quero te dizer a verdade, não existe. Não é fácil, mas é possível. Não é mamão com açúcar, dá trabalho, mas é possível. E hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava conversando com os meus alunos, consegui negociar minha dívida da Riachuelo, consegui negociar com o Banco BTG, vou até abrir minha comunidade aqui, que hoje eu postei um resultado lá, achei muito interessante, até postei para os meus alunos, porque eu falei, olha que legal, Banco BTG, a dívida estava caríssima, conseguiu negociar e ela estava se preparando bonito. Aqui, ó, Banco BTG, negociação pelo valor justo, ó, consegui negociar com o BTG a dívida que eles estavam me cobrando 12 mil reais, renegociei hoje por 3 mil. E ela colocou aqui, ó, tenho tentado negociar pelo menos uma vez por mês. Ou seja, ela tem um calhamaço de tentativa de negociação, ela não ficou sentada esperando, não. O Serasa Limpa-Nome ligar para ela. Não ficou esperando. Ela fez a parte dela. Então, quando eu começo a trazer isso para vocês, é com o objetivo de abrir a visão. Só que, se eu trouxe aqui uma pontinha do iceberg para vocês, então eu trouxe mais uma mentira, que é só entrando na justiça. Precisa entrar na justiça. Se não é entrando na justiça, o que tem antes da justiça? O que eu chamo de hierarquias do sistema financeiro. E aqui eu vou citar o Banco Central e o Procon como duas das hierarquias possíveis. Só que, ao acessar o Banco Central e o Procon, você é o dono da sua negociação. Não é um terceiro fazendo por você, não é um advogado fazendo por você. Logo, você vai precisar entender o seu caso, saber, lá no teu orçamento, como o colega falou que não tem dinheiro para negociar, ele vai ter que saber como é que ele vai dispor as contas dele para mostrar lá, na hora de pedir uma negociação, que ele só pode pagar 300 por mês. Então aqui, por exemplo, vou falar aqui de uma técnica de negociação, a técnica 6 de negociação da minha metodologia. Nós fazemos envio de proposta, eles têm uma tese que a gente manda, é um texto mesmo, eles mandam, primeira vez, maior paz e amor. O banco recusa.
Da segunda vez, a gente pede um pouquinho diferente. Banco, faz assim então. Reduz o juro. Já que você não quer renegociar, só baixa um pouco o juro. Eu quero pagar. Só baixa um pouco o juro. Vamos fechar em 1,5, 2? Segundo pedido. Se eles negam, meu aluno monta uma pastinha. Eu já ensino ele a fazer. Ele vai montar uma pastinha com o orçamento dele, com o contra-cheque dele, com um extrato bancário limpo, sem juros, sem produto ruim, um extrato bancário ordenado, que ele demora 30 dias para ordenar. Ordenou, vai chegar lá e falar assim, tá aqui. Aí ele chega e fala, me executa então. Só que aí ele tá com a ficha dele limpa. Ele não tá pagando agiota, ele não tá pegando dinheiro emprestado, renovando consignado, usando limite, fazendo sob medida, pegando dinheiro emprestado com parente. Ele tá negociando com todos os credores. E ele chega e fala, ó, inclusive, também estou negociando com o Nubank, com o Itaú, com o Santander e com você, Banco do Brasil. Porque como eu me inscrevi na semana da DGL, me tornei aluno dela, eu tenho meu registrato, tá aqui, ó, tô devendo para 8 bancos, não tô devendo só para você não. Vamos negociar? Olha o poder disso. Então, quando alguém me fala assim, ah, seu curso é caro, eu falo assim, então fica sem ele. Vai pagar 12 mil de honorário para advogado. 20 mil que seja para honorário para advogado. Porque qual é o preço de você saber o que fazer? E é isso aqui que eu tô ensinando para vocês agora. Saber fazer as coisas que são relacionadas à sua vida. Porque é a sua vida. Uma pessoa adulta não saber se dirigir ao seu credor sozinha para resolver um problema financeiro que ela criou, é um atestado de incompetência financeira. E é isso que eu não quero mais que você tenha na tua vida. Um atestado de incompetência financeira. Eu carreguei esse atestado comigo durante quase 12 anos. Desde a primeira vez que eu tive nome na minha vida, eu sou uma incompetente financeira. Até o dia que eu falei assim, eu não quero mais viver assim. E aí eu decidi isso na minha vida, em 2014. E desde então, além de ter resolvido o meu problema, eu falei, não, eu não quero só resolver meu problema, não. Eu quero falar para as pessoas que tá errado. Por mais que você não recebeu educação financeira na sua infância, por mais que você não recebeu educação financeira na faculdade, gente, eu sou formada em contabilidade. E eu me endividei. Porque mesmo sendo contadora, eu aprendi a fazer contabilidade de empresa. A minha própria contabilidade eu não aprendi a fazer, ninguém me ensinou finanças pessoais. Eu também não fui atrás para aprender, não tinha muito disso. E aí você fala, cara, eu não quero mais, eu quero aprender. O que foi que eu assinei? Cara, o que é meu direito? O que é direito do banco? O banco tem o direito de te ligar trocentas vezes por dia. Ele tem esse direito, por isso que ele faz isso. Ele tem o direito de cobrar, você pegou o dinheiro dele. Ele não tem o direito de ser vexatório. Ele não tem o direito de te ligar depois das 10, depois das 6, das 8. Ele não tem o direito de falar de qualquer jeito com você no telefone, isso ele não tem. Mas ele tem o direito de cobrar. Então, quando você começa a falar assim, opa, peraí, eu quero entender da minha vida, eu quero entender das minhas coisas. Cansei de terceirizar a minha vida financeira para os outros. Me veio um exemplo bem chulo na cabeça, mas eu vou dar. Eu vou dar porque eu acho que vai aterrissar para vocês. Eu acho que aqui não tem nenhuma criança. A minha sobrinha tem 5 anos, ela já toma banho sozinha. Quando você diz que você quer que alguém resolva a tua vida financeira para você, é como você queira que alguém entre no box do teu banheiro para te dar banho. Porque você não aprendeu a tomar banho? Minha sobrinha com 5 anos sabe tomar banho. Aí você quer tomar banho sozinha, você não vai querer que ninguém vai ficar lá te lavando suas partes íntimas, né? Depois de 5 anos eles nem gostam mais. Mas para cuidar da tua vida financeira é os outros. Não quero aprender, não tenho tempo para aprender. Não tenho dinheiro para aprender. A minha vida é muito corrida. Vou aqui ficar pagando juro e fazendo empréstimo. Então, essa parada de joga na mão dos outros, entra na justiça, não, é sua vida. É a sua vida. Eu tô aqui, eu não quero mostrar aqui. Eu não quero mostrar o nome da pessoa para não correr o risco, né? Mas eu pego aqui, eu quero ver o valor líquido do salário dela. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu pego aqui um contra-cheque do INSS. Deixa eu ver se... Ah, tem aqui. Eu pego aqui um contra-cheque desse aqui do INSS de uma pessoa aposentada. Aí eu olho aqui, a pessoa tem uma renda de R$4.000. Aí ela paga 1.000 e... Não, e detalhe, ela tem ainda uma outra renda. Sei que no final das contas, entre RMC e desconto, recebe 2.000 e pouco. Então, assim, é você olhar e falar bem assim, caraca,
Olha o tanto de desconto. O tanto de desconto. É um monte de desconto. Se eu pegar a outra, que é a outra renda, peguei hoje esse aqui. A renda da pessoa tá aqui, desconto, 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 desconto. Só de consignado aqui, ó. Aqui não tem consignado. Aqui é uma previdência, não tem consignado, é um fundo de previdência. Então, assim, e a pessoa chegou aqui e falou assim, não tem como, meu caso é impossível. Aqui, ó, nesse caso aqui, 350 mil reais de dívida. E a pessoa já tá aposentada, já passou dos 60. Tem 65, perguntei ontem a idade dela, 65 anos. Tudo bem. Aos 65, ela decidiu assumir as rédeas das coisas dela. Entender que ela tinha feito errado. E, ó, vou falar. Esse caso em específico aqui foi turrona pra caramba. Queria não. Linha dura. Não, porque não tem jeito, porque não tem como, porque meu caso é complicado, porque eu sou não sei o que lá do Banco do Brasil e eu sei que ela não vai se incomodar de eu falar ela. Ela é aposentada de banco, ela era ex-funcionária de banco. Eu sei que ela não vai se incomodar porque eu não vou falar o nome dela aqui. Mas turrona. Não queria, porque não vou fazer, porque o banco só negocia com quem tá em atraso, até que começou a faltar pro básico. Aí ela começou a entender que o buraco era mais embaixo. Então, assim, muitas vezes eu sempre falo, ó, pra quem tá aí já decidido a entrar no meu método, não pensa que é só entrar no meu método, não, tem que fazer a parada. Porque a mudança na tua vida não vai acontecer com uma diquinha, é um caminho mesmo. Um caminho que... É o que eu falo, com 60 dias, qualquer pessoa que faça o que precisa ser feito, eu garanto que o salário dela sobra. Garanto, porque ela vai ter que fazer o que precisa ser feito. E esse caminho de resolver todas as dívidas, você pode colocar aí de 6 meses a 1 ano. Para você aquietar e falar, pronto, coloquei ali. Se tiver aluno meu ali, eles vão falar que é verdade. Que é o tempo que leva para ordenar a casa. Então, assim, uma vez que você... entendeu que, e assim, turma, é impossível numa live, eu tô aqui há 52 minutos com vocês, é impossível numa live de 52 minutos eu falar pra vocês todas as mentiras que falaram aqui. Todas as mentiras que falam a respeito disso, mas hoje eu trouxe as principais. Então, assim, não fazer nada com as suas dívidas e simplesmente deixar do jeito que tá não vai funcionar, só você que se ferra assim. Sua família tá sofrendo, você tá sofrendo, você tá desanimado para trabalhar, você tá triste, você tá ansioso, você tá depressivo, você trabalha e seu dinheiro não dá para nada. Então, simplesmente não parar de pagar, você vai correr o risco de ser executado. Você vai correr o risco de ser executado judicialmente. E o banco vai juntar todas as provas lá que você é um caloteiro sem vergonha e que não tá pagando suas contas. Tem uma paradinha que eu conto para os meus alunos. Esses dias eu estava fazendo análise de um aluno e foi quarta-feira agora, né? E aí eu perguntei para ele assim, ô meu aluno, e esse cartão aqui do Nubank, né? E ele tá num endividamento muito sério, tá com parcela do carro em negociação. E aí eu fui atender o caso dele, e aí eu adoro ver o caso do aluno sem ouvir ele antes, né? Aí eu olho os documentos, porque eu faço exatamente o que o banco faz. Eu abro o registrado, e aí eu bati o olho e falei assim, eu não vou falar o nome dele, eu falei, ô meu aluno, sabe o que eu bato o olho e vejo aqui? Vou falar como bancária, tá? Só pra você entender. Eu falo assim, ó, eu, bancária, olho e vejo assim, mas essa peca sem vergonha, né? Não tá pagando esse aqui, não tá pagando esse aqui, não tá pagando uma cartãozinho do Nubank aí dele, tá redondinho, né? É exatamente com base nisso que o banco vai vir com tudo pra cima de você. Porque você quer negociar com um e não quer negociar com o outro? Porque você não tem nenhum pedido registrado. E diferente desse aluno, a gente estava exatamente ali brigando com a BV Financeira para regularizar o carro dele. Então, assim, eu falei assim, ó, o que você diz pro banco tem que condizer com a verdade. Aí ele me explicou, falou que estava desatualizado, que já nem estava usando mais esse cartão. Eu falei, menos mal, mas eu quero te dizer que é o que o banco tá vendo, porque o registrato é a informação que o banco tem sobre você. Que o outro banco, então a BV Financeira, tá vendo a sua atitude. Que você não tá pagando eles, tá com o carro com 2 parcelas em atraso e tá usando seu cartãozinho do Nubank. Cuidado. E aí ele me explicou, eu falei, não, beleza, nesse caso aí, ok. E talvez, turma, eu vou até fazer um complemento, porque quando eu tô falando sobre um assunto que não é, vai no banco e faz isso, resolução YXZ, né? Normalmente parece que eu tô aqui falando de papo motivacional, ou que eu tô dando dura, eu tenho esse jeitão meio brabo de falar, é meu jeito mesmo, tá? Eu sempre, quando eu tô falando aqui, eu procuro ser muito firme, exatamente como eles são com vocês. Então, eu não vou vir aqui e ser fofinha. Gente, olha, eu quero dizer pra vocês, assim,
que pode ser que o banco, né, ele peticione lá uma carta dizendo que você não pagou. Ah, gente, na boa, não vão falar assim com vocês. E eu não sou assim. Então, assim, eu vou falar com vocês no mesmo tom que vocês vão receber lá do outro lado, para vocês engrossarem o couro, eu falo. Em ter o couro grosso, é o que eu falei para vocês da minha aluna. A minha aluna foi intimidada por uma gerente de banco e mesmo sendo a minha aluna, não conseguiu responder a menor altura. Trouxe pra mim. É igual criança, eu falo que é igual criança chorando. Não que ela, né, cedeu ali, ela falou, beleza, beijo, me liga, mas ela não conseguiu responder à altura. E não é fácil. Meus alunos levam um tempo pra conseguir responder à altura. E falar o que eu falei aqui, opa, peraí, isso aí que você tá falando comigo tá parecendo cobrança vexatória. Você quer ir por esse caminho? Eu não tô sendo mal educada com você? Se você quiser ir por esse caminho, eu sei ir por ele também. Te denuncio agora. Boletim de ocorrência e PROCON. Você quer ir por esse caminho? Eu não quero. Vamos voltar a conversa aqui para educação? Porque eu não tô sendo mal educada com você? Então, assim, e isso não é ser grosseiro, é literalmente falar pra pessoa, ei, desce, a gente tá em posição de igualdade. Então, quando eu falo essas coisas, é porque a ignorância é a tua prisão. A tua escravidão é a ignorância. Então, quando eu falo, para de querer terceirizar a sua vida, para de dizer que você não tem tempo. Porque você tem. Tempo é uma questão de prioridade. Porque se você não tá vivendo a vida que você quer viver, tá na hora de você começar a resolver o que precisa ser resolvido. E é muito comum a gente olhar e por que eu trouxe essa live de mentiras? Porque é muito comum você olhar para o senso comum. O que eu falei aqui para você? Vai olhar os teus contratos que você assinou, vai lá, se não tá escrito lá. Se não tá escrito lá o que você tem que fazer. Vai olhar a lei do superendividamento antes de acreditar em alguém, uma promessa milagrosa. E a gente não pode, inclusive eu nem posso vir aqui na internet falar que essas empresas são golpistas, porque elas não são, elas não estão fazendo nada errado. Elas são empresas que prestam um serviço. E que quem contrata elas deveria checar se aquele serviço é verdadeiro, se aquele serviço funciona, qual que é o fundamento daquele serviço, como vai ser feito, quais são as garantias. O que pode acontecer, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Mas não. Alguém vem com uma promessa milagrosa, o vendedor é bom, como diz o outro, é bom, e a pessoa vai acreditando. Aí, de repente, tá lá o oficial de justiça pegando o carro dela. Ou entra com uma ação judicial como se fosse trocar de calcinha, trocar de cueca. A ação judicial fica lá por anos. Aí o juiz simplesmente, depois de 2 anos de processo, olha, como a lei diz que eu posso, se eu quiser fazer, não vou fazer. Não quero. Rejeito o processo. Então, assim, é umas coisas que eu falo assim, que loucura. Se tem a gravidade de precisar de uma justiça, e existem casos que precisa, tá? Não vou dizer que não tem casos que precisa. Existem casos que precisa. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês, que precisa. Hoje, a resolução 4.790 deixa claro como água lá que o banco não pode mexer no salário da pessoa. Então, a pessoa vai lá no Banco Central, vai lá no PROCON, e registra o pedido do direito dela de cancelar os débitos automáticos. Resolução 4.790. Se o ser humaninho chamado banco, apesar do Banco Central, apesar do PROCON, debitar da conta da pessoa, mesmo ela tendo manifestado a vontade dela, dá para fazer uma reclamação e falar, ei, acho que vocês se enganaram, meus amores, devolve meu dinheiro, meus queridos, lá no Banco Central, no PROCON. Não devolve, cabe justiça. Então, isso aí eu falo para os meus alunos, eu falo, vocês vão fazer isso aqui. Faz assim, resolução 4.790. Faz. O banco mexeu, pede para devolver. Normalmente eles devolvem. Não devolveu, justiça. E aí, você vai para a justiça até com os peitos estufados, com prova, com contrato, com prova. Mas normalmente a pessoa chega o quê? Ai, ô doutor, o banco mexeu no meu salário. Aí o doutor, se for um bom advogado, vai falar assim, então, fulaninho, quando você abriu a conta, você autorizou. Saiu um carrossel meu ontem aqui, carrossel é um post do Instagram falando, se o banco mexeu no seu dinheiro é porque você autorizou. Banco não mexe em dinheiro sem papel, banco não é trouxa. Banco só mexe na sua conta se você autoriza. E aí, se você autorizou, tem que desautorizar. E dá trabalho desautorizar. Mas já é um tema decidido na justiça, não precisa nem pensar, tá lá. Trabalhador tem direito de... Trabalhador não, a pessoa física tem o direito de manifestar a vontade dela de cancelar um débito automático. Inclusive, é o contratinho que tá na minha mão aqui, que eu vou ler ele agora para entender
por que eles dizem que não querem fazer. Mas esse aqui eu sei que a gente vai conseguir. Eu já li e vi que tá bonitinho aqui, tudo certo. Precisava ver se era dentro, foi feito no Banco Central, enfim, precisava conferir. Mas tá aqui. Por quê? O banco vai dizer que não tem como. Não tem como tirar do débito automático. Tem como sim. Tem como sim, só que quem não sabe do direito fala que não tem como. E assim, ó, eu vou falar sobre proteção salarial ainda. Uma das etapas de preparação, uma etapa obrigatória é a proteção do seu dinheiro. Para você tirar o controle remoto da mão do banco e assumir o controle do seu dinheiro. Mas isso é papo para outro dia. O que eu queria que você saísse? Queria não. Qual foi o meu objetivo? E eu quero que você saia daqui com isso claro como água na tua cabeça. Se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, sem historinha, sem esqueminha, sem fazer nada errado, você vai ter que aprender para parar de depender. Você vai ter que entender o que foi que contaram para você é mentira. Você vai ter que entender o que foi que contaram para você que é verdade. E a melhor forma de você entender isso é aprendendo. Porque quem aprende não depende. Aprendi isso com meu professor e eu nunca mais esqueci. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Então, assim, é muito provável que até aqui você não tenha assumido a responsabilidade de saber das suas coisas. E eu quero que você grava isso que eu te falei. Eu não estou aqui para te dizer, existe uma fórmula mágica para você resolver suas dívidas. Reduza suas dívidas em 10 vezes, pague 50%, pague menos do que você pegou emprestado. Não estou aqui para te dizer isso. Estou te dizendo assim, ó, o problema que você tem foi causado por uma série de atitudes que você tomou. E a culpa não é toda sua. Você fez na melhor das boas intenções, de dar uma vida boa para sua família, de evitar que seu nome fosse pro Serasa, mas vai chegar uma hora que você vai ter que entender que isso aí que você fez até aqui não tá funcionando, senão você não tava na frente de uma educadora financeira que ensina a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E eu tô aqui não é para botar o dedo na tua cara, é muito pelo contrário, para dizer, ó, tá tudo bem, você fez o melhor que você podia, com o que você tinha de conhecimento. Agora é decidir fazer diferente a partir de agora. Eu tô aqui para te mostrar um caminho possível. Eu não sou dona da verdade. Eu não sou dona da verdade. Tanto que eu falo, não precisa acreditar em mim, não. Acredita nos meus alunos. Vejam os resultados deles. Na semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu vou ter oportunidade de mostrar. Vejam o que eles falam. Eles estão aqui, muitos deles estão aqui e falam, ó, funcionou comigo, deu certo comigo. Eu falo pra eles sempre assim, ó, pra mim o que importa é o resultado de vocês, você não precisa acreditar em mim. Eu falo, ó, vê o que tá escrito no teu contrato, vê o que tá escrito numa resolução, vê o que tá escrito já a respeito dessa informação. E tem muita coisa, né? Se eu fosse falar de todas as resoluções, de todos os direitos, de todas as possibilidades, eu ia ficar aqui 24 horas por dia e não ia conseguir falar todas pra vocês. Mas pra cada coisinha que tá acontecendo na tua vida tem um caminho, pra cada empréstimo, pra cada contrato, pra cada dívida, para cada RMC, para cada coisinha que você tem na sua vida, tem um caminho de solução. Só que para que você possa ver a verdade, primeiro você vai ter que jogar fora as mentiras. E o meu objetivo hoje foi que você visse a quantidade de coisas que provavelmente você acreditou até aqui e que não são verdades absolutas, que podem ser resolvidas de uma forma diferente, tá bom? Espero verdadeiramente que essa semana, né, de aulas que a gente fez aqui, a aula de hoje, tenha ajudado vocês. E a etapa de hoje que eu trouxe aqui é clareza. Clareza para entender que, peraí, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Não, isso aqui é enviesado. A pessoa tá me falando isso aqui porque ela acredita nisso aqui, porque isso aqui, então tem um viés ali de interesse. Isso aqui é o que tá escrito lá no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor sobre cobrança vexatória. E aí você vai conseguindo discernir, tá bom? Gente, super beijo pra quem tá aqui no Instagram e super beijo também pra quem tá no YouTube. Tchauzinho, deixa eu dar tchau aqui pro YouTube primeiro. Tchauzinho, pessoal do YouTube. Eu e minhas 10 mil telas, né? Beijo pra vocês.